Olá, alunos, correção da atividade, professora Kênia. Questão número 1 fala o seguinte, que age sobre qual tem de ser a força resultante que vai agir sobre um corpo de 150 quilos, para que esse se desloque com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Vou usar a regrinha força igual a massa vezes a aceleração, onde a força é igual à massa de 150 vezes 2. 150 vezes 2, eu vou encontrar 300 newtons. Na número 2, eu tenho aqui 4 alternativas que pede para você julgar. Então, na primeira alternativa, ele fala: é possível que haja movimento na ausência da força? O que significa isso? Mesmo sem força, tem como um corpo ficar em movimento ou estar em movimento? Sim, isso é verdade. Um corpo que ele já esteja em movimento, ele pode permanecer em movimento retilíneo uniforme, se não houver nenhuma força agindo sobre ele. Mas se ele estiver parado, ele também tem a tendência a ficar parado. Então, isso é de acordo com a lei da inércia. Na 2, fala: é possível que haja força na ausência do movimento? Sim, se você tem um corpo parado e o atrito entre o corpo e a superfície for muito grande, você vai fazer força e o corpo não vai sair do lugar. Então, vai ter força, mas não vai haver movimento. A número 3 fala: a força que impulsiona o foguete e a força dos gases que sai da parte de trás do foguete, à medida que o foguete se expande, o vapor para trás. Então, o que acontece? O foguete, ele vai expandir o vapor para trás e esse vapor vai fazer com que o foguete saia. Então, a ação do gás, ele vai ser oposta à ação do foguete. Então, ação e reação. Isso está correto. 4. Um par de força de ação e reação sempre atua no mesmo corpo. Não, errado. Sempre vai atuar em corpos opostos. Na número 3 fala: a ação foi do gás e a reação foi no foguete. Quando eu bato, a ação é da minha mão e a reação é de onde eu bati. Então, isso é reação. Então, eu vou marcar a alternativa C, onde a 1, a 2 e a 3 estão corretas. A número 3, a massa é de meio quilo, a aceleração é de 3 e eu vou ter força igual a massa vezes a aceleração, força igual a meio vezes 3 e meio vezes 3 vai dar 1,5. A número 4, ele traz esse jogador aqui. A bola bateu no jogador e o jogador bateu na bola. A terceira lei de Newton fala que toda ação ela provoca uma reação de mesma intensidade, mesma direção, só que em sentido oposto. Então, quando eu aplico uma ação, eu recebo uma reação. Essa ação e reação, ela tem a mesma intensidade. Significa que a intensidade aqui, ela vai ser igual. Ela vai ter mesma direção igual. Só que o sentido dela vai ser oposto. Então, ela tem ação e reação de mesma intensidade, mesma direção, só que em sentido oposto. Mas por que elas não se anulam? Porque a massa da bola é menor que a massa do jogador. Por isso que não há anulação. Se as massas fossem iguais e as forças fossem iguais, aí eu teria a mesma, elas seriam anuladas. Então, aqui vai ser a opção 1, que é a verdadeira. E a número 5
você tem duas forças puxando para cá, que é o 70 mais o 30. No total, eu vou ter 100. Duas forças puxando para cá, 80 mais 45, que vai dar 125. Significa que quem vai ganhar? Quem vai ganhar o cabo de guerra vai ser o F3 e o F2. Então, ele vai se deslocar nessa direção aqui. Por quê? Porque para esse lado tá maior. Tá maior quanto? 150 menos 100 está maior 25 newtons. Isso é chamado de força resultante, que é o resultado da força de interação entre os corpos.